Então, voltamos ao Acupuntura e Você, após um breve intervalo. E nós estamos com um bate-papo com o Marcos Salgado, que é especialista em acupuntura. E ele estava nos explicando justamente como é que a acupuntura funciona, né? Existem várias teorias e uma delas ele estava explicando anteriormente, que era a colocação de agulhas em pontos locais de dor. Mas pela acupuntura praticada por ele, inclusive uma acupuntura que ele ensina, o método distal ele não atua no local da dor. E aí a gente vai continuar aqui o bate-papo para eu saber se não é a inserção de agulha no ponto da dor, como é que você explica que a acupuntura ainda assim funciona para o tratamento da dor? Ainda assim não, funciona e funciona melhor. Isso, que ótimo, né? É porque para quem está lá em casa já é difícil entender a acupuntura. Exato. E a maior parte das pessoas fala, eu tô com a dor no ombro, você não vai colocar agulha no ombro? A dor tá aqui. E aí? Como é que você explica isso? Primeiro vamos entender, a gente está vendo esse modelo aqui, esse bonequinho, vocês estão vendo que tem vários pontos, várias linhas, né? Que mais ou menos mostram os canais de acupuntura, por onde passam, que a gente chama de meridianos, né? Esses canais que a gente chama de canais energéticos, né? Eles não são, na verdade, uma linha certinha, né? Entre um canal e outro, existe uma irrigação que se dá... Que se conecta. Que se conecta esses canais. Enfim, a acupuntura ela entra exatamente aí. Ela trabalha com os canais energéticos, ela trabalha com a energia do paciente. Ou seja, o desbloqueio de um canal pode gerar uma dor. Exatamente. Aliás, o bloqueio de um canal pode gerar uma dor e a acupuntura trabalha... Existe um exemplo que eu conto para os pacientes, que aí fica muito fácil de entender. Você está num trânsito na Marginal Pinheiros, por exemplo, e o trânsito está fluindo, está tudo bem. Um caminhão quebra lá na frente. O que começa a acontecer? Começa a parar o trânsito. Então, o fluxo vai diminuindo. E esse fluxo está diminuindo por quê? Porque tem um bloqueio lá na frente. Exatamente. Então, daquele bloqueio para trás, o fluxo aumenta. Aliás, o fluxo para. E daquele bloqueio do caminhão para frente, vai ficar ali uma deficiência. O trânsito não vai conseguir. Não está fluindo. O que tem que fazer para melhorar o trânsito ou o fluxo? Tirar o Você caminhão. tem que tirar o caminhão dali. Fica fácil assim, Fica fácil assim. Olhando assim, fica fácil. Exato. Então, a acupuntura funciona mais ou menos assim, né? A melhor definição de dor, no ponto de vista da medicina chinesa, é onde há fluxo, não há dor. Onde não há fluxo, há dor. E esse não fluxo pode se dar por deficiência também, né? Como também pode se dar por bloqueio ou por excesso. Então, o que a agulha da acupuntura faz? Não é tanto a agulha o problema. Todo mundo centra a atenção na agulha, né? Na verdade, não é a agulha. A agulha ela é para a gente um instrumento. Um instrumento de trabalho. Né? Ela vai ser o guincho, né, que vai arrancar o caminhão de lá, na maioria das vezes. Com a diferença de que, no caso da acupuntura que eu pratico, e que alguns amigos no Brasil também praticam já, a gente não vai lá no caminhão tirar. A gente tira o caminhão de lá por outro lado, mais distante possível. Né? Então, por isso se chama acupuntura distal, distante. É distante do local da dor. Isso, exatamente. Então, é importante que todo mundo saiba como que a acupuntura funciona, né? Porque senão a gente vai ter uma tendência a querer buscar a explicação pela metodologia estritamente científica, ou seja, aquilo que eu posso provar em laboratório existe, aquilo que eu não posso provar não existe. Então fica difícil se a gente tem que entrar nessa discussão. Os parâmetros aí. Porque é aquilo que eu falo para os meus amigos, né? Tem amigos que às vezes entram lá e falam assim, não, mas como é que você tirou uma dor do tornozelo agulhando o punho? Como você tirou uma dor do punho agulhando o tornozelo? Não tem nada a ver. Sim, pois é, do ponto de vista fisiológico, né? Não existe a não ser semelhança anatômica, né? Porque existe uma semelhança anatômica entre ombro e quadril, braço, coxa, inclusive cotovelo com joelho, e assim vai, existe essa semelhança anatômica. E essa semelhança anatômica para nós que praticamos a acupuntura distal, ela é essencial.
Porque demonstra que existe como se fosse uma memória tecidual, que vem lá de trás. E que quando eu agulho um ponto dentro da anatomia, dentro da semelhança anatômica, não é só a semelhança anatômica, né? Senão alguém pode falar, nossa, então eu estou com dor no cotovelo e vou apalpar o joelho. Antes que tenham ideias. Não. Aqui entra todo o conhecimento dos canais de acupuntura, qual canal trata. Mas o fato é que funciona e na maioria dos casos funciona 100% logo na primeira sessão. Então, um paciente com uma dor crônica, ele pode, numa sessão de acupuntura, já sentir um efeito praticamente de zerar a dor. De dor crônica já é um pouquinho mais complicado. Isso vai requerer dias a mais de tratamento. Sessões. Tem pacientes que ficam mais de 2 semanas comigo. É importante então, dizer, né? Porque claro. Senão a pessoa pensa que, às vezes, ela está adiando o tratamento dessa dor há meses. Ou, às vezes, até 1 ano. E aí ela quer, numa sessão, resolver um problema de 1 ano. Você falou o principal, Karine, porque assim, além da acupuntura no Brasil ser conhecida só para dor, ela ainda acaba sendo mal conhecida. Por quê? Porque as pessoas deixaram para a última. No Brasil a gente sabe que as coisas são assim, as pessoas vão protelando, e aquilo que poderia ser impedido lá atrás, né, se fizesse prevenção com a acupuntura, porque na China também tem essa, se faz, a acupuntura era utilizada como de maneira preventiva, para você evitar ficar doente. Né? Um estímulo à promoção da saúde. Exatamente. Seria como o que a gente usa aqui nos critérios, né, do SUS. Tem a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Né? Se as pessoas, por exemplo, praticassem acupuntura, fizessem acupuntura, mesmo que não tenham nada, entre aspas, a utilidade dela por si só já é garantida, porque ela vai evitar que um problema que poderia se manifestar, né, do nível energético pode ir para o nível físico, nível estrutural. Então, antes disso, o problema começa a acontecer no nível energético, que é onde a acupuntura atua. Então, você pode evitar que aquele problema aconteça. Ok, isso no Brasil é um sonho. Né? Poucos pacientes, até hoje são raríssimos os casos de pacientes que falam assim, olha, eu não tenho nada, mas eu quero fazer acupuntura para prevenir. Aqui no Brasil, ao contrário, os pacientes normalmente vêm quando já está completamente complicada a situação. Ou muitas vezes é aquele, ele escolhe quase como uma última opção. Ele já tentou de tudo e fala, vou tentar essa acupuntura para ver se funciona. Isso, ele vai com um certo descrédito. Isso, aquele tipo de paciente que você fala assim para ele, né? Assim, nossa, agora a acupuntura foi a última opção para você. Agora, só para ser a última mesmo, só falta você ir buscar um pai de santo, um curandeiro. Ele falou assim, não, já fui também. Então a gente foi a última mesmo. Nossa, a gente já está depois na disso. Última. E isso é normal acontecer, né? Claro, não é por conta de culpa do paciente, é por conta de desconhecimento, falta de informação, né? E mesmo assim, Karine, mesmo que seja muito crônico, a gente ainda pode ajudar em alguma coisa. Mas a gente tem que ser honesto, e isso é óbvio. A acupuntura é uma panaceia que cura tudo? Não. Quem diz isso, quem afirma isso... eu espero... Está fora da realidade. Está fora da realidade e pode ser até má fé. Né? Quando, por exemplo, um paciente chega com uma coisa comum acontecer, porque eu atendo muito idoso, né, lá. Sim. O paciente chega com uma artrose de joelho que já está num nível de desgaste de cartilagem que já basicamente não tem cartilagem, já desgastou a estrutura, já está quase que roçando osso com osso, com derrame. Você vai fazer aquele joelho voltar a produzir cartilagem, vai reconstituir tudo? Não vai. Né? Por isso a prevenção lá atrás poderia evitar que chegasse nisso? Poderia. Se estivesse no início desse processo de desgaste, poderia inclusive reconstituir aquilo? Poderia. Né? Mas o problema é a última hora. Agora, exatamente. Agora, quando você já perdeu a estrutura, você não tem como recuperar aquilo. Mesmo assim, a acupuntura ainda pode ajudar? Pode ajudar a aliviar um pouco a situação desse paciente, melhorar a qualidade de vida em relação às dores. Isso sem dúvida. Ok. Você poderia nos falar desse método de acupuntura distal que é, pelos vistos, diferente daquilo que habitualmente se fala? A gente já tem pouca informação. A pouca informação normal, que tem né? já dá normal. Então,
Me fala um pouco da acupuntura distal que atua nas áreas mais distantes da dor. Olha só, na verdade, eu não estou aqui inventando a América, não estou inventando a roda. A roda. Né? Ela já existe nos clássicos. A questão é como a gente não conseguiu enxergar algumas coisas. Ou não chegou, não teve acesso, de repente, a essa informação de uma forma clara. Claro, e aí tem toda uma história que eu não vou entrar aqui, até para não cansar ninguém que está aí. Né? Tem toda uma história de como a medicina tradicional chinesa foi montada, né? E que se vem ao Ocidente uma coisa meio que ajustada. Com boas intenções ou não, foi uma coisa meio ajustada, onde se incluía diagnóstico de pulso, de língua, síndromes energéticas, que são muito úteis e, aliás, são essenciais para quem trabalha com a fitoterapia, com as ervas. Ok. Mas quando a gente coloca nisso aí a acupuntura, né, como que a serviço desse diagnóstico, é onde fica a desejar os resultados. Porque a acupuntura também era algo muito à parte, com diagnóstico à parte, e o diagnóstico da acupuntura são os canais, não necessariamente língua, não necessariamente pulso, né? Ela tem um método diagnóstico próprio, e lá atrás, nos clássicos, e qualquer aluno de acupuntura, numa escola de acupuntura, se você faz pós-graduação ou faz um curso de acupuntura, você sabe que sempre quando se aprende, né, logo no início fala o alto trata o baixo trata o alto, anterior trata posterior, posterior trata anterior, né? Mão trata pé. Tá ali, mas a gente não consegue ver no final das contas como utilizar essa informação do ponto de vista prático. E aí entra a distal. E aí entra o que a gente chama de acupuntura distal, exatamente explicando não só que essas informações existem, estão lá nos clássicos, então não é nada de novidade, mas como processar essas informações para utilizar nos canais e ter o resultado espetacular que a gente tem com a acupuntura. Marcos, super interessante. Eu acho que o pessoal de casa também deve estar querendo saber mais, então eu vou pedir para você deixar o seu contato para quem quiser saber como se tratar com a acupuntura ou fazer tratamento com você, ou até saber como acessar os seus cursos, como fazer os seus cursos. Por favor, qual é o seu dado de contato? Bom, para passar comigo está um pouquinho complicado em termos de horário, mas não custa tentar. Né? Meu telefone, meu WhatsApp é 99991-8180. Normalmente eu agendo consulta pelo próprio WhatsApp. Né? Atendo em Franco da Rocha, ou seja, para quem for de longe, é mais longe, porque é município da Grande São Paulo. Vou começar em breve a atender em São Paulo também, mas ainda isso é um projeto para o ano que vem. Ok. E em relação aos cursos, tem a página Huan Long, Instituto Huan Long, pode se procurar no Facebook, e lá tem todos os cursos que a gente ministra para acupunturistas em geral. Legal. Então, a gente vai deixar na base do vídeo aí os dados de contato do Marcos. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui no Acupuntura e Você. Eu que agradeço, Karine. Fiquei muito à vontade, adorei ter essa participação. E quando precisar, estou sempre à disposição. Para você, estou aqui. Sempre. Será um prazer recebê-lo novamente. Obrigado. Muito obrigada.